Gravando, agora sim. Gravando, sejam muito bem-vindas a cada uma das pessoas que estão aqui, vocês mulheres maravilhosas, para vocês que já fazem parte da nossa comunidade, Cris, Ju, Bá, quem mais? É isso, da comunidade é isso. Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindas também, bem-vinda Flávia, bem-vinda Mari, Cristiane, Julie. Muito bem-vindas mesmo, agradeço de coração assim a presença de vocês. Para quem puder, eu faço esse convite para que vocês abram a câmera, né? Porque da parte de cá é muito mais íntimo assim a gente poder ver o rostinho de vocês, as expressões de vocês, a cara de vocês de espanto quando falam algumas coisas. Então é muito melhor ver assim essa interação. Mas se por alguma razão não puder abrir a câmera, tal, tá tudo certo também, sem problemas. É só um convite. Maravilha. Bom, para quem é da turma do caderninho, já deixa aí seu caderninho de lado separado para vocês fazerem anotações. Vamos falar hoje sobre ciclicidade. E, enfim, muitas consequências desse estilo de vida que é um estilo de vida cíclico. Então tem bastante coisa que a gente vai falar aqui hoje. Nani, seja muito bem-vinda. E quero também deixar esse campo aberto para se em qualquer momento vocês tiverem dúvidas, perguntas, quiser fazer algum comentário, pode levantar a mão ou abrir o microfone. É realmente um espaço totalmente aberto para a gente conversar. Se a gente tivesse presencialmente, a gente estaria numa roda muito bonita, se o tempo também permitisse, com fogo no meio queimando, para a gente poder conversar, olhando o fogo. Então, eu sempre falo isso porque eu tento, no máximo que eu posso, assim, tornar esses encontros online o mais próximo de um encontro presencial, né? Então, a gente estaria, né, numa roda, provavelmente, se o tempo permitisse, com fogo aí na frente, cada um com o seu bastão da fala, né, dando espaço para que cada um pudesse falar. Enfim, são pontos importantes, assim, para dizer para vocês, né, que é o que a gente realmente deseja criar aqui com essa comunidade. Celebro muito que temos aqui finalmente homens entrando nesse encontro, então seja muito bem-vindo, Rafa, meu caro amigo. Tudo bom, hermano? Leandro Gaspar está entrando por aqui também. Arro, galera, fico muito feliz de ver os homens entrando aqui nesses encontros também, porque é isso, né? Não é só a mulher que precisa olhar para esses assuntos intergalácticos, cósmicos e multicoloridos. Bom, sem mais delongas, bora começar nossos estudos, os nossos papos. Também, né? E bora que dá-lhe. Poucas pessoas. Ô, Rafa, perdão, eu te mutei aqui, irmão. Você queria falar alguma coisa? Então dá, então maravilha. Bora que dá. Eu vou deixar todo mundo mudo por hora, só para não ter interferências em relação ao som. E aí, de novo, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, só abrir o áudio ou levantar a mão, que aí a gente segue. Beleza? Maravilha. Então vamos lá falar sobre o assunto, que é ciclicidade. E eu quis colocar de propósito no tema e no título desse encontro, que esse é um encontro para falar sobre ciclicidade feminina. Eu vou explicar ao longo do encontro de hoje de por que eu utilizei o termo feminino quando eu falei sobre ciclicidade. Quero falar bastante sobre os impactos a respeito, né, desse estilo de vida cíclico. E o meu objetivo aqui com esse encontro é que realmente vocês saem daqui hoje, após esse bate-papo, com muito mais informação, com muito mais embasamento, para vocês poderem se permitir viver a sua própria ciclicidade, com intimidade, com a percepção realmente minuciosa, para vocês saberem o que vocês verdadeiramente querem no dia a dia de vocês. Vocês vão ver que se abrir para um universo cíclico
é se abrir para um universo de percepção minuciosa do que está vivo aí dentro de vocês. Beleza? Ótimo. É até curioso, vamos colocar assim, a gente estar em um momento da sociedade, da história, em que é preciso alguém falar, ou algumas pessoas falarem, o que é uma vida cíclica. Porque isso, por milhares de anos, bilhões de anos da criação do universo, sempre foi algo extremamente óbvio e escancarado na frente de qualquer ser que aqui habitou. Mas estamos em um momento, né, da nossa história, como sociedade, em que a gente precisa explicar algumas coisas que são extremamente óbvias. Então, começando aqui o nosso encontro dizendo que uma vida cíclica é o nosso mais profundo movimento natural. E se em qualquer momento ao longo da sua trajetória você entendeu que precisava de um direcionamento mais constante, de um estilo de vida constante, eu estou aqui para te dizer de que isso foi algo extremamente construído para tentar velar essa sua naturalidade cíclica. Porque a sua natureza, ela é invariavelmente cíclica. É muito simples você observar isso. Basta qualquer um de vocês irem a qualquer lugarzinho que vocês possam observar a natureza acontecendo. Aqui pode ser assim, um vasinho de planta na sua sala, ou, sei lá, ir até a praia, floresta, o ambiente que você preferir. Mas realmente, se você não tem muito contato assim em meio à natureza, um vasinho de planta na sua sala, é muito fácil você perceber que tudo, quando a gente observa a natureza, é cíclico. E as informações, a troca que eu vou trazer aqui para vocês, elas estão pautadas em uma simples observação com a natureza acontecendo à nossa volta. Os povos mais originários, eles tinham isso como algo extremamente básico, primordial, essencial, que era uma questão de observar o que estava acontecendo à sua volta, para que eles tivessem mais chance de sobrevivência. Se não observasse, pode ser que acontecesse um dilúvio, e aí eles estavam lá num lugar que caía um pé d'água, todo mundo se afogava. Se eles não observassem a natureza, eles iam tentar plantar na época que não era para plantar, não ia plantar, não ia nascer. Se eles não observassem a natureza, eles não iam saber qual o melhor momento de caminhar, se era de dia, de noite, em qual momento da noite. Então eles precisavam observar a natureza, porque isso era determinante para a sua sobrevivência. É simples de entender isso. Né? Viemos de um contexto em que isso era determinante para a sobrevivência ou para a morte dos seres que estavam aqui. Então, isso lá nos primórdios era algo totalmente corriqueiro, você observar e perceber o que está acontecendo. E daí que foram surgindo os primeiros conhecimentos mais elaborados do que exatamente era, por exemplo, o ciclo solar, a divisão do Sol ao longo do ano. O que era, né, criar assim na mente a ideia de um ano, uma trajetória completa em volta do Sol. Isso é cíclico, isso impacta a nossa vida de diferentes formas. O que era, por exemplo, a ciclicidade da Lua. Pô, era simples, né? Quando o ser humano tinha um contexto de vida íntimo à natureza, ele olhava para o céu à noite, tinha noite que tinha uma bolona, que a lua estava cheia, tinha noite que não tinha lua, o que acontecia? Então ele passava a perceber que, em alguns momentos tem lua cheia, outros não tem lua, e percebia que existia uma ciclicidade nisso. Em alguns momentos aconteciam eclipses.
Tipo, uau, o que acontecia? Imagina você sem internet, sem energia, sem nada. Você tá ali olhando o pôr do sol, do nada começa a acontecer um eclipse e o sol começa a virar um escuro. Imagina você sem energia presenciando isso, né? Tipo, uau, que super mudança está acontecendo. E isso começava a trazer interpretações. Pô, em determinado momento dessa ideia de ano, em determinado momento é mais frio, em outro momento chove mais, em outro momento é mais quente. Em tais momentos, a maré sobe, em outros ela seca. Pô, percebi que existe uma relação ali. Quando a lua tá assim, a maré tá assado. Olha que interessante. As próprias migrações dos animais. Aí você observa 1, 2, 3, 4, 5 anos, na mesma época acontece determinado evento. Sempre na lua cheia, as tartarugas fazem as desovas. Olha que interessante isso. Na lua nova não tem desova, na lua cheia tem. Não estou fazendo nenhum tipo de interpretação ou análise, eu estou fazendo observações. Só observando essa dinâmica da natureza acontecendo de forma cíclica. Por muito tempo, o ser humano ele não entendia exatamente o funcionamento do sistema reprodutivo, nem do feminino, nem do masculino. E por um bom tempo ao longo da nossa história, entendia que as mulheres tinham o poder da criação e que era uma mensagem que vinha do divino. Do nada, ela aparecia com uma cria, com um serzinho dentro dela para criar. Olha que interessante, do nada, né? Naquele entendimento da época. Mais para frente, começou a entender com mais clareza de que após uma relação sexual, a mulher, em alguns momentos, realmente tinha um filho. E aí que o homem passou a entender que aquele serzinho que estava ali dentro da mulher, ele precisava vir da cópula junto a um homem. E nesse momento, aconteceu uma grande mudança, que foi os homens entenderem que determinados filhos eram deles e outros filhos não eram deles. Estou trazendo esse ponto para conectar, né, alguns pontos em sequência. A partir desse momento, foi o primeiro passo assim que aconteceu para que os homens se apropriassem dos seus filhos e também do vínculo às mulheres. Até então não tinha isso. Simplesmente uma mulher ficava grávida, ok, não entendi, veio uma mensagem divina, engravidou e foi. A partir do momento que eu entendi que isso precisava acontecer, que isso precisava de uma cópula junto a um homem para acontecer, o homem se apropriou dos seus filhos e também dessa dinâmica. Aí a gente começa a ter uma apropriação das relações. Segue aqui no meu raciocínio. Ok. Lá atrás existia um momento, existia um tempo em que as sociedades se organizavam principalmente em volta de plantios. Certo? E esse foi um momento muito importante onde os seres humanos deixaram de ser tanto caçadores para ser mais plantadores. Existem narrativas que vão dizer que a origem do ser humano já era em uma vertente de plantadores, de seres que comiam frutos e não tanto caçavam. Tem uma linha que, né, vai nessa direção. Tem outra linha que fala que os seres humanos eram caçadores e depois viraram agricultores.
depende da linha que você mais se identifica. Mas nenhuma delas está certa nem errada, porque existem narrativas para ambos. O que eu quero dizer aqui? Que existiu um momento em que o ser humano começou a se aglomerar em volta de plantações. Ok? Beleza. Essa era uma época em que as diferenças entre homens e mulheres eram menores do que hoje. Por quê? Porque nessa época eles viviam em muito mais harmonia. Basicamente, eles precisavam plantar o seu alimento e estava tudo certo. Homens e mulheres tinham ali uma harmonia acontecendo. Essa dinâmica mudou radicalmente quando povos, principalmente vindo das extremidades do planeta, onde era muito mais difícil plantar, então eram povos que tinham uma outra dinâmica, mais baseada em caça, esses povos sim, muito mais baseados em caça, porque era desafiador plantar ali perto da Islândia. Esses povos que tinham essa cultura começaram a se aproximar de povos que tinham uma cultura de plantação. E aqui a gente começa a ver relatos arqueológicos de um tipo de relação, aí sim, violenta e dominadora. Nesse momento que a gente começa a ver arqueologicamente a aparição de ferramentas de luta, facas, espadas, lanças e etc. Quando aconteceu essa migração desses povos mais caçadores das extremidades do planeta para o centro, onde povos que eram mais plantadores começaram a tomar. E isso acabou gerando um grande desequilíbrio. Qual foi esse desequilíbrio? O desequilíbrio de que o mais forte nesse momento começou a ter um grande diferencial de sobrevivência. Até então, não era uma questão do mais forte, e sim do mais sociável, do mais prestativo à comunidade. E aí chegam esses novos povos, povos que a gente dá o nome de povos arianos, descem e tem uma outra dinâmica de relação muito mais violenta. Beleza. A partir do momento em que a força começou a ditar o poder, a gente passa a ter um tipo de poder que é um poder de dominação. Eu preciso dominar para que eu possa me manter, me sustentar. E desde esse momento em diante, a gente começa a ver a predominância de um estilo de vida, de uma hierarquia e de um contexto social patriarcal, de dominação. O formato patriarcal, em sua essência, ele cria um senso de pensamento linear. Por quê? É fácil entender quando você compreende de que esse tipo de poder dominador, ele precisa criar uma linearidade, um pensamento planejado, um pensamento, qual a palavra? Previsível para se sustentar. Porque se eu estou dominando uma região, um povo, para eu sustentar esse poder dominador, eu não posso deixar que coisas fiquem mudando o tempo todo. Senão, o meu próprio poder pode mudar e eu posso cair do poder. Então, as bases do patriarcado e as bases do poder dominador são lineares. E esse é o momento realmente que a gente começa, nesse início do patriarcado, a gente começa a ter
um tipo de mentalidade que é muito diferente de uma mentalidade de um formato cíclico. Ok? E esse poder dominador do patriarcado, ele se espalha pelo globo de inúmeras formas, porque inúmeras culturas acabaram tendo a influência desse tipo de padrão. E isso a gente vê desde das sociedades mais antigas, por exemplo, na Índia, que tem a superdivisão de castas, onde a casta mais iluminada e mais elevada dos Brahmanes tem todo o poder. E aí, tudo que envolve essa cultura está sendo sustentada por esse tipo de poder dominador, linear. Então, por exemplo, se a gente vai lá estudar a época vedantina dos Vedas, lá na Índia, vocês vão perceber que muito dos Vedas, dos textos, principalmente dos 4 textos principais ali dos Vedas, são textos extremamente ritualísticos, mas são rituais extremamente protocolados. Então, só a pessoa da mais alta hierarquia poderia fazer determinada coisinha ali no ritual, e o ritual tinha que ter todo aquele protocolo infinito, super longo, complicado, que não era aberto para todos. Eram pouquíssimas pessoas que conseguiam sequer entender aquele ritual. Então ele era totalmente segregado, para que somente aqueles poucos que tinham acesso pudessem continuar no poder. Então, de novo, estou sustentando essas bases em uma linearidade para sustentar um poder dominador. E isso a gente começa a ver em vários locais do mundo, onde o poder dominador prevalece. Ok. Em meio a tudo isso, a gente tem um ser maravilhoso que acessa essa ciclicidade de uma forma extremamente recorrente, forte, rotineiramente, que é a mulher. Então, como, em sã consciência, uma sociedade consegue sustentar um poder dominador em cima de um povo em que metade do povo, quase sempre é uma metade, alguns mais, outros menos, mas ok, em que metade do povo é mulher, e a mulher, por definição, é cíclica. Como eu consigo, em sã consciência, sustentar essa narrativa? E aqui é um ponto muito forte, porque essa narrativa eu começo a sustentar quando eu aponto todos esses pontos característicos da ciclicidade feminina como algo totalmente indesejado, impuro, de menos valor. E geração após geração eu martelo e martelo e martelo nessa tecla, até que todas as mulheres desse povo entendam de geração em geração que a sua ciclicidade é algo abominável. E dessa forma, a minha narrativa, ela vai colocar o sangue menstrual, por exemplo, como algo extremamente impuro. Um Brahmane não podia nem sequer passar na sombra de uma mulher, senão ele tinha que fazer um ritual para se purificar. A sombra de uma mulher ainda menstruada é assim, deu ruim, porque é o impuro do impuro. Então o sangue menstrual começa a ser visto como algo extremamente impuro, abominável. A energia feminina é tida como inferior. Por quê? Porque eu estou falando de uma sociedade que atribui poder à força. E nesse caso, a gente tinha um monte de ogro
e mulheres disputando a força com esse monte de ogro, de machado e barba gigante. Então, nesse caso, as mulheres sim eram tidas como inferiores. E pouco a pouco, geração após geração, eu vou criando uma narrativa que vai exterminando qualquer senso de qualidade para as mulheres. Tinha um senso de qualidade que esse tipo de sociedade prezava. Qual que era? Mulheres, vocês precisam acolher os homens fortes. Então, geração após geração, essa narrativa sustentava ali um tipo de equilíbrio. De homens fortes vão ditar o poder e as mulheres que estiverem mais a serviço desses homens fortes conseguem manter ali a sua posição. Fora isso, exclui essas qualidades da mulher de geração após geração. E aí você vai perceber, e aí você, né, consegue perceber ao longo da história que a qualidade da ciclicidade pouco a pouco vai morrendo. Pouco a pouco, geração após geração. E, inclusive, as mulheres que mais tinham, que mais se apropriavam da sua ciclicidade, essas sim eram extremamente qual a palavra? Essas sim eram extremamente violentadas, sendo realidade nua e crua. Violentadas, assim, como símbolo de que não é isso que a gente quer em nossa sociedade. Então, as mulheres que foram queimadas, bastava ser mulher, bastava demonstrar sua ciclicidade de qualquer forma para ser colocada ali na fogueira. E a gente não está falando de algo simples. A gente está falando de milhões de mulheres em um genocídio coletivo mundial em que elas, simplesmente por serem mulheres, eram mortas. Ok? Então, estou trazendo aqui todo um contexto para dizer que o princípio do patriarcado é um tipo de poder que é um poder dominador. Esse poder surgiu por um contexto, sim, de escassez, onde as pessoas não tinham o que plantar, não tinham o que comer, elas desceram para outras regiões mais prósperas e saíram dominando todos aqueles povos que não tinham meios para lutar contra. E esse tipo de poder que foi colocado como status quo. Nesse contexto de sociedade, as mulheres eram vistas como menores, piores, porque elas não tinham essa força que era atribuída como a maior qualidade dentro desse tipo de sociedade. Então, pouco a pouco, as qualidades da mulher foram sendo esquecidas. Basicamente é isso. E aí a gente faz um fast forward assim para os dias de hoje, e vocês vão perceber que você sendo de direita, de esquerda, politicamente falando, tal, essa relação com o poder, muitas vezes ela não muda tanto. Por mais que a roupagem mude, essa relação com o poder, muitas vezes ela não muda tanto. E quando você vai investigar, você percebe que diferentes narrativas ainda prezam para um tipo de poder que é um poder dominador. E se, pode ter certeza, se em qualquer grupo você identificar que o pilar desse grupo é um poder dominador, seja ele qual for, direita, esquerda, que seja, pode ter certeza que o pilar dele é um pilar que vem do patriarcado. E por mais que existam inúmeras mudanças, a estrutura social se mantém a mesma. Pode apostar. Então, essa revolução mesmo social que a gente está falando, do sistema, ela passa
inevitavelmente por uma transformação do poder dominador para um poder criativo. E agora sim eu vou entrar para explicar o que é um poder criativo e o que isso tem a ver com ciclicidade. Poder criativo é o poder que todos nós temos como seres humanos, mas principalmente o corpo da mulher tem maior acesso a esse poder porque o corpo da mulher, em sua grande maioria, possui um útero. O útero é algo único em meio à natureza. Só para também trazer esse ponto, né, só um parênteses aqui. Pessoas que não têm útero, homens ou mulheres que não têm útero, elas possuem nesse ponto um ponto energético, tá? Então, homens, antes de terem, né, o órgão genital masculino, os testículos, eles formavam útero. Mas em um determinado momento da gestação, o que era o úterozinho desce para formar os testículos, e aí a gente tem a formação do órgão genital masculino. Mas esse ponto do útero é um ponto energético para todos. E esse é um ponto criativo. Por que criativo? Porque é dele que vem essa informação de vida. Olha que coisa surreal. Duas pessoas vão lá, elas transam e plim, sai um ser. Não um robô, é uma pessoa que sai de lá viva, que funciona por si só, assim. E isso a gente atribui a esse poder criativo, esse poder de vida. Então, o útero, ele é cíclico. Para falar isso para as mulheres é meio óbvio, né? E voltando um pouco lá de onde eu comecei, tirando todo esse contexto do patriarcado e tal, total, quando a mulher realmente observa a natureza à sua volta e observa a sua natureza interna, ela percebe que tem algumas coisas que têm bastante relação. Vou fazer aqui alguns paralelos para quem conhece. Vou fazer alguns paralelos de uma vertente dentro da linha mais ancestral de algumas culturas americanas, que é a... Opa, peraí que alguém entrou. Que é a roda da vida, ou, traduzindo nas palavras, a roda medicina, que é the medicine wheel, ou a roda da vida, que é utilizado como estudo em algumas culturas xamânicas, principalmente norte-americanas. O que é essa roda da vida? Na roda da vida, a gente coloca em um mesmo desenho um círculo, onde a gente divide esse círculo nas 4 direções, norte, sul, leste e oeste. E nesse diagrama, a gente consegue dividir o ciclo solar. Então, existem 4 quadrantes, cada um para uma estação do ano, para uma estação do Sol. Esses quadrantes também podem ser divididos na ciclicidade lunar, então nas 4 principais fases da energia da Lua. E dá para colocar mais coisa. Eu vou falar um pouquinho disso e depois a gente aprofunda um pouco mais. Então, para quem está aí no caderninho, você pode fazer um círculo, dividir ele em 4 quadrantes. Então, né, uma linha vertical, uma linha horizontal, 4 quadrantes. Em cada quadrante você pode colocar uma estação do ano e um momento, uma fase da Lua. Certo? E aqui você que é mulher, principalmente, pode também começar a relacionar cada um desses quadrantes com a sua própria ciclicidade do seu ciclo menstrual. Então, né, existem 4 principais momentos do ciclo menstrual.
o momento em que você literalmente menstrua, né? Fácil de entender. Após menstruar, né? Após todo o seu sangue ser, né, derramado, a mulher entra em uma nova fase que internamente existe toda uma regulação hormonal para preparar a mulher para o momento de pico, que é o momento ovulatório, o momento específico onde o óvulo sai ali dos ovários e vai para o útero, certo? Então existe uma preparação para isso e depois existe um momento de crescente em que o seu corpo está se preparando para receber uma vida e existe um momento descendente em que seu corpo, no caso de você não engravidar, entende que você precisa eliminar esses tecidos, né? E acaba ali na menstruação. Então tem um momento de subida e um momento de descida. Quando a gente olha a natureza, é algo bem parecido. Você tem um momento de subida da lua, onde não tinha lua e começa a ficar cheia. Depois não tem lua de novo. Você olha o sol, é parecido também. Tem um momento em que fica super quente e um momento que fica super frio. Você olha outras fases assim da natureza, você começa a perceber que, cara, é interessante, né? Tem um momento em que eu planto, nasce. Tem um momento que eu planto, não nasce nada. Tem um momento em que eu olho o animalzinho X, tem um momento em que ele vai lá e acasala. Tem um momento que não acontece nada. Tem um momento em que acontecem migrações. Momento que não acontecem migrações. E por aí você vai, né, conseguindo, através dessa observação, entender que existe uma pulsação na natureza. Essa pulsação a gente pode dar um nome em sânscrito, porque a galera lá de trás já vem estudando isso, que é expanda. Expanda é essa pulsação. Expansão, contração. Expansão, contração. Então, nesse caso, a Lua ela se expande até a Lua cheia e depois a Lua se contrai até a Lua nova. O Sol ele se expande até o verão e depois ele contrai até o inverno. A mulher ela se expande até a ovulação, depois ela contrai até a menstruação. E olha que interessante. A cada expansão, você tem a oportunidade de perceber coisas através dessa energia mais expansiva. O que é uma energia expansiva? Energia expansiva aqui é uma energia de vigor, é uma energia que te coloca em ação para fora, que você quer se relacionar, que você quer se colocar no mundo. Expansão. Está ocupando novos espaços, utilizando as suas qualidades para ter essa relação com o mundo à sua volta. Né? No verão, quando tá auge do verão, calor, a galera tá como? Querendo ir pro bloquinho lá no Carnaval do Rio de Janeiro. Tipo, uhul! Por que o Carnaval não é no solstício de inverno? Porque quando tá 5 graus, não dá tanta vontade de sair na rua que nem quando é 30 graus. É simples entender isso. Né? Tudo tá nesse expanda, nessa pulsação. E aqui é muito interessante perceber que, voltando a alguns pontos do patriarcado, o homem em geral, ele aceita de uma forma bem-vinda características da mulher, principalmente quando ela está nessa fase de expansão. Então, é a mulher que ela é trabalhadora, é a mulher que é prestativa, é a mulher que consegue se posicionar. Essa mulher é muito admirada, só você ligar a TV e ver as propagandas. Como as mulheres se apresentam nas propagandas. Desse jeito, mulheres brilhando, mulheres num tipo de beleza que, né, chama os olhos, nesse momento de expansão. Agora, pouco você vê de admiração, de propaganda, de divulgação sobre a característica da mulher quando ela está contraindo.
Então, esses arquétipos da mulher quando ela está nessa fase de contração, que é o arquétipo da feiticeira, o arquétipo aquela mulher que volta para dentro. Contração, você retoma a sua essência, você volta para esse núcleo. E quando a mulher faz isso, a gente vê figuras que não são tão bem-vindas em termos sociais. É a mulher de TPM, que eu não sei que bicho que vai sair dali. É a mulher naquela visão dela, né, girando o caldeirão ali como uma bruxa, como uma feiticeira. É aquela mulher que mexe com as plantas, que é uma alquimista, que eu não sei exatamente o que ela está fazendo. É a mulher que menstrua, que tem esse mistério de do nada ela está menstruando, tem um sangue sendo derramado. São ciclos de mulheres que se unem para menstruar juntas. Então isso, para a mente, principalmente do homem, não era muito compreendido. E esses mistérios eram tidos como uma ameaça para o sistema, para o poder dominador. Então é interessante perceber que dentro dessa pulsação, a primeira metade de expansão, ela é bem-vinda. Tipo, a mulher assim tá ótimo. A outra metade não é tão bem-vinda, que é um mistério oculto, que é tipo, meu, sei lá o que vai sair daí. Desse mistério oculto pode ser que saia uma rebeldia, então melhor não dar muito espaço para essas mulheres nessa fase. Certo? E aí a gente tem dentro da psicologia vários estudos que colocavam as mulheres nesse momento como mulheres histéricas. Né? Existe uma abominação de um monte de características das mulheres que simplesmente estavam ali vivendo a sua ciclicidade. Ok. Ótimo. Mais alguns pontos em termos históricos. Um ponto desses bastante marcante é quando o homem começa ali a se apropriar começa a ter é quando o homem começa a capitalizar as coisas, começam a se aglomerar em centros urbanos e começam a entender que é preciso de uma linha de montagem para gerar cada vez mais renda e enriquecer, que existe um detalhe muito chave nesse momento da nossa história, que é o homem começa a criar condições mesmo para que o estilo de vida daquelas pessoas que morassem perto desses centros urbanos ou nesses centros urbanos fosse cada vez mais distante de um estilo de vida onde as pessoas estão morando em meio à natureza. Então eu começo a criar condições, arquiteturas, um estilo de vida para a pessoa cada vez ver menos essas oscilações da natureza. Gente, eu sou de São Paulo, capital. Então falar disso para mim é algo muito forte. Porque, né, não sei se todo mundo aqui conhece São Paulo, mas é só você dar um pulinho em São Paulo para você perceber que tudo lá é verticalizado, é linearizado. Em São Paulo talvez seja um dos lugares onde você mais vai ver linhas perfeitas. Linhas perfeitas é uma criação extremamente humana na grande maioria das vezes. Quando você olha a natureza tem curvas, elas, né? Óbvio que também pode ter linhas, mas essa verticalização no formato de uma cidade é algo bastante humano. Em São Paulo você não vê muito horizonte, você vê prédios. E tudo isso, de novo, é uma linearização. Quando eu começo a colocar horas de trabalho, horas longas de trabalho, a pessoa praticamente trabalha quando é dia, à noite ela dorme. E principalmente nesse formato do capitalismo,
onde a gente precisa produzir, onde tempo é dinheiro, eu crio na mentalidade das pessoas de que é importante que elas tenham uma constância de produção. Porque o sistema valoriza isso. Então, em um sistema capitalista, você virar e falar, putz, hoje eu não tô num dia legal, chefe. Assim, tô cansada. Tô no meu momento de contração. Tô numa fase do meu ciclo, assim, que eu tô voltando pra mim. Seu chefe vai olhar pra você, falar, sinto muito, meu amor, temos coisas para fazer, temos meta para cumprir, trabalha. Basicamente. É isso que acontece. Então, perceba, as pessoas não entram em contato com a sua ciclicidade por um medo de que se elas entrarem, elas vão estar alheias ao sistema. Claro, porque a gente criou um sistema ao longo de milhares de anos pautado por um poder dominador, linear, e depois enfatizado com o sistema capitalista. Entende? Percebe como as coisas se somam? E quando a gente vai ver, está totalmente instalado nas nossas células, cada uma delas está instalado a informação de que a gente precisa ser constante. E qualquer tentativa de ciclicidade é tido como algo estranho e uma ameaça ao sistema. Então o que eles fazem? Te excluem. Então você não se permite viver de forma cíclica com medo de ser excluído no sistema em que você está inserido. Percebam quanto falar sobre ciclicidade é algo totalmente revolucionário em um sistema que é linear. E é por isso que eu coloquei lá no título que a ciclicidade feminina vai mudar o mundo. Por quê? Porque a gente está falando de um estilo social que já está instalado há no mínimo 7.000 anos, onde existe um poder dominador. No mínimo 7.000 anos. E para que a gente crie um novo formato, a gente não pode ter um formato que seja poder dominador 2.0, que é tipo um pouquinho diferente. Tem que ser um outro tipo de poder. Entende? E para que exista outro tipo de poder, o poder que eu estou falando, que é um poder de resgate das nossas essências, das nossas qualidades naturais, é um poder criativo. Um poder criativo. E esse poder criativo, ele está aí, só aguardando você olhar dentro do seu útero. Alguns pontos que são importantes para falar, principalmente para os homens que estão aqui. Celebro muito a presença dos homens, Henrique, Rafael, Leandro. Trazer uma notinha aqui só para os homens também, que é importante. Existe uma relação muito grande entre a energia masculina e a linearização das coisas, a linearização do pensamento. Por quê? Porque a linearidade é atribuída ao masculino, a ciclicidade ao feminino. Por quê? Porque a ciclicidade está vinculada à ciclicidade menstrual e a linearidade, o pensamento linear, está atribuído ao homem.
Mas, porém, todavia, entretanto, essa é uma narrativa extremamente cautelosa. Por quê? Uma coisa é falar que a energia masculina é uma energia linear e a energia feminina é uma energia cíclica. Outra coisa muito diferente é falar homens são lineares e mulheres são cíclicas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por que eu estou falando isso? Porque a energia masculina e feminina, ela se expressa, ela está presente em tudo que se manifesta à nossa volta e dentro de nós. A energia masculina e feminina são as bases da criação da consciência. E quando eu atribuo energia masculina a homem e energia feminina a mulher, eu faço uma mistura muito delicada. Porque eu estou excluindo a energia feminina do homem e excluindo a energia masculina da mulher. Então, homens, vocês podem também falar por mim, mas talvez vocês já tenham sentido aí no corpo de vocês uma certa pressão para que vocês sejam sempre os mesmos nesse formato de ser a pessoa que é provedora, que é forte, que traz a segurança, que é firme e ponto final. Não tem muito espaço para oscilações. Homem nasce escutando isso. E qualquer coisa que não está nesse lugar é entendido como fraco, como menos, menor. E daí a gente vê várias características como consequência, que é o homem entender que ele sempre precisa ter uma libido alta, que o homem sempre precisa ser forte, que o homem sempre precisa dar conta, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Que é o quê? Os pontos chaves dessa linearidade sendo atribuídas só ao corpo homem. E as outras, né, características que muitas vezes é atribuída à mulher, que são características cíclicas, são permitidas no corpo mulher. Que é a mulher tá tudo bem ela ser mais sensível, a mulher tá tudo bem ela ser mais frágil e por aí vai. Então acabam criando polaridades do que é ser homem e do que é ser mulher. E o que eu estou dizendo aqui é que a energia linear masculina e a energia cíclica feminina está em todos os corpos e tudo que se manifesta na realidade. Tudo tem a sua característica, a sua polaridade masculina e a sua característica, a sua qualidade feminina. Não é uma coisa de corpo, homem e mulher. É uma questão de tipos de energia. E aqui eu vou contar só um parênteses rápido, um pouquinho dessa relação masculino e feminino dentro de uma leitura do Tantra. E aí, quando eu falo do Tantra, é realmente de alguns textos específicos dentro do Tantra, tá? Então, dentro da cosmologia do Tantra, tem um assunto que eu gosto muito de estudar, que são os tátuas. Levanta a mão quem já ouviu essa palavrinha em algum momento. Tátuas. Ai, que orgulho. As pessoas da comunidade levantaram a mão. Se você é da comunidade e não levantou a mão, tá tudo bem. Você faltou na aula, mas não tem problema nenhum, tá bom? Tátuas são as qualidades, os atributos da realidade. Então lá atrás, aqui a gente está falando de século 8, 9, 10 depois de Cristo. Lá atrás,
as pessoas já se perguntavam o que é essa tal de realidade? O que é isso? O que é a realidade? E aí, na verdade, aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, existia uma linha que se chamava Sankhya. Essa linha de estudo criou os primeiros tátuas, a primeira interpretação sobre a realidade. Depois, mais para frente, ali século 8, 9, 10 pós-Cristo, os textos tântricos pegaram esse ensinamento do Sankhya e fizeram uma releitura, trazendo novas informações e direcionamentos. Só contextualizando. E aí, quando você vai ver lá nos tátuas, que são essas qualidades, esses atributos da realidade, existe uma leitura que é do momento 1 em que a consciência começa a se expressar, e aí essa consciência se divide em 36 etapas até chegar aqui na matéria como a gente está vendo ela. 36 atributos da consciência. E o primeiro atributo, o atributo 0 dentro dos tátuas, o nada, o vazio, ele é colocado como a pura consciência sem expressão. A pura consciência absoluta sem expressão, ela simplesmente sendo, ela é autoiluminadora. O que eu quero dizer por autoiluminadora? Ela é um grande brancão. Então ela é autoiluminadora, mas ela não consegue se perceber, porque ela é a própria consciência acontecendo. E para que ela se perceba, ela então cria um contraste. Ela se expressa. E esse do nada, tátua 0, então se manifesta de duas formas, de dois aspectos. Um aspecto que a gente dá o nome de Shiva e um outro aspecto que a gente dá o nome de Shakti. Por mais que eu fale que essa consciência se manifeste de dois aspectos, eu não quero que vocês entendam que esses dois aspectos estão separados, porque eles estão unidos. Toda vez que eu falo em Shiva, Shakti também existe nele. Toda vez que eu falo em Shakti, Shiva também existe nela. Shiva traz um atributo que é o atributo da não forma. De tudo aquilo que não é manifesto. De tudo aquilo que é permanente, do silêncio, do vazio. Shiva é esse aspecto que não interage, que sustenta. Shakti é esse atributo que é Shakti, ela é todas as expressões, todas as formas. Por isso que dentro do Tantra se louva tanto a deusa, porque se louva as infinitas formas da deusa se expressar. E aqui a gente tem essa compreensão de duas polaridades que se expandiram da consciência absoluta querendo interagir com ela mesma. Uma que é a não forma e outra que é todas as formas. Shiva e Shakti, as duas polaridades. E eu estou falando isso para vocês entenderem que isso são polaridades que estão em tudo. Que estão em toda a consciência. Mas que ela tem aspectos diferentes. Shiva tem o seu, Shakti tem o seu. Shiva mais linear, constante, está sempre lá, sustentando o campo. Shakti, infinitas formas, expressões, multiplicidade. E quando a gente agora, corpos, homens, mulheres, pessoas binárias, não binárias, corpos múltiplos desse mundo, entram em contato com a sua energia cíclica, eles estão entrando em contato com uma nova relação consigo mesmo. Por quê? Porque eles estão se permitindo um novo momento de perceber
minuciosamente, com muita intimidade, o que está rolando dentro deles, verdadeiramente. Então, em meio a uma sociedade patriarcal, dominadora, linear, capitalista, produtiva, você sair desse contexto e você falar por si mesmo o que eu tô sentindo é muito revolucionário. Porque o tempo inteiro, todas as redes sociais, a televisão, tudo à sua volta, outdoors, etc., estão tentando pegar a sua atenção para falar: ei, presta atenção nessas coisas aqui fora, porque aqui estão todas as suas respostas do que você sente que falta em você. Olha aqui fora, ó, olha aqui fora. E aí você falar: pera lá, deixa eu perceber, pela minha própria percepção, como eu estou, é um ato revolucionário. E é por isso que eu falo que você ocupar o seu corpo é uma revolução por essência. Porque o tempo inteiro, todos os meios sociais estão tentando ocupar o seu corpo por você. Quanto mais você escuta isso, sinto lhe dizer, pessoas queridas do meu coração, sinto lhe dizer, mas quanto mais você escuta isso, esse realmente é um caminho sem volta. Porque uma vez que você percebe, não tem como desperceber. E aí começa a ficar claro, começa a ficar evidente. Vai ter um dia na semana, um dia no mês, que você vai acordar e não vai ser aquela musiquinha florida, passarinhos cantando no seu ouvido. Vai ser tipo: meu Deus do céu, por que eu tô acordando? E vai ter um outro dia que você vai acordar tipo: nossa, que dia colorido, uau, tô querendo cantar com os pássaros e andar pulando pelas ruas e abraçar todo mundo. O que tá acontecendo, meu Deus? Quanto mais você perceber, é um caminho sem volta. Mais claro isso vai ficar. E eu estou sendo a pessoa que estou tomando a licença poética para te avisar de que você escutar essa voz é o que mais vai te potencializar no seu dia a dia. Por quê? Agora eu vou trazer como fala? O pulo do gato de toda essa conversa que a gente está tendo aqui, beleza? Então, prestem atenção, porque aqui está o segredo do segredo. Quando você se permite entrar em contato com a sua ciclicidade, algo muito mágico acontece, que é, para algo ser cíclico, inevitavelmente, algo precisa morrer para que algo possa nascer. Senão, não é cíclico. Concorda comigo? Para que tenha o verão, em algum momento eu tenho o inverno. Para que tenha lua cheia, em algum momento eu tenho lua nova. Para que algo nasça, algo precisa morrer. Tá, legal. E o que realmente quer dizer isso? O poder dominador, patriarcal, capitalista, produtivo, que é o tempo inteiro te falar que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, quando você tem algumas características, quando você está enquadrado numa caixa, que é uma caixa que joga esse jogo do poder patriarcal, dominador, capitalista, produtivo. Certo? Desde que você nasceu, todo o mundo está assim, ó, vai, pega essas qualidades e essas características de um poder dominador, patriarcal, capitalista, produtivo, o tempo todo. O que o sistema está fazendo? O sistema está criando, enfatizando e tentando de todas as formas que ele pode cultivar
um tipo de perfil para homens e mulheres. Um perfil influenciado pelo poder patriarcal, dominador, capitalista, produtivo. Com base em um pensamento linear, que te incentiva a ser constante, ao tempo inteiro ser isso. Você entende que você precisa ser isso, que você precisa ser produtivo, que você precisa jogar esse jogo, que você precisa, em algum lugar em você, realmente acredita que você precisa ter acesso a um poder dominador. E aí você vai expressar isso, seja no seu trabalho, ou na sua família, ou no seu relacionamento. Em algum lugar você vai tentar ter um poder dominador, porque você foi toda hora influenciado a isso. Isso criou um perfil, um tipo de personalidade. E o sistema quer que você fique com essa personalidade. E aqui que tá. Quando você se permite ser cíclico, você está dando brecha para que esse perfil também morra. Porque é cíclico. A ciclicidade é o que vai permitir que os papéis que você criou ao longo da sua jornada se reciclem. Que os papéis antigos morram, papéis novos surjam, personagens sejam deixados para trás, novos personagens apareçam. Então a ciclicidade começa a te permitir ser quem você quiser. Caraca! No meu último ciclo... vou fazer uma leitura agora. Pedir uma licença poética para fazer uma leitura de um ciclo menstrual de uma mulher. Uau! Menstruei hoje. Que interessante. Percebo que no meu último ciclo eu realmente podia ter utilizado mais a minha energia XYZ. Eu poderia ter feito outras coisas que eu fiz. Olha, esse momento aqui que eu tô menstruando, que eu tô no auge da minha internalização, tô entendendo que várias coisas poderiam ter sido diferentes no meu último ciclo. Ótimo! Neste momento de renovação de ciclo, eu posso firmar em mim qual o melhor personagem, qual o melhor papel eu quero assumir para meu novo ciclo. Como eu posso me lapidar? Será que eu estou gostando desse personagem que eu estou sendo? Será que esse personagem realmente está me nutrindo? Será que esse personagem está realmente utilizando as suas qualidades em cada fase do seu ciclo a seu favor? Será que quando eu estava me sentindo vital, forte, eu utilizei essa força para fazer minhas coisas? Será que quando eu estava me sentindo mais frágil, mais interna, eu me permiti descansar? São todas perguntas que vocês podem fazer sendo homem ou mulher. Binário ou não binário. Porque isso começa a gerar curiosidade para você lapidar cada um dos seus personagens. Porque, no final das contas, somos personagens o tempo todo. Tem o personagem André filho, André professor, André amigo, André parceiro, André inúmeras coisas. Eu sou vários personagens. E tá tudo bem com isso. O ponto é quando eu colo nesses personagens. E aí eu acho que eu sou só André engenheiro. E eu passo a vida inteira falando, quando me perguntam, eu falo, oi, oi, oi. Meu nome é André. Ah, quem que você é? Na hora de colocar ali check-in na pousada, no hotel, eu sempre gosto de brincar. Na hora que precisa colocar profissão, já coloquei várias. Porque eu posso ser quem eu quiser. E as pessoas passam uma vida inteira falando a mesma coisa. Eu sou André advogado. Isso com 20 anos. 30 anos, eu sou André advogado. 40 anos, eu sou André advogado.
80, eu sou o André, agora aposentado. E é isso. Você só se rotula com base na sua profissão, no seu trabalho? Que outros Andrés tem aí? Quais são esses personagens que você deseja criar, que você deseja se lapidar? E isso começa a fazer você entrar em contato com a sua ciclicidade inevitável. Por quê? Porque quanto mais você escuta isso com atenção, mais você utiliza as qualidades que estão vindo à tona a seu favor. Então, no momento de ser viril, você é muito viril. No momento de ser recolhido, você é recolhido. No momento que você está triste, você está triste. No momento que você está com raiva, você está com raiva. No momento que você está feliz, você está feliz. Isso é ser cíclico. Aqui onde eu moro literalmente do lado, 3 minutos a pé, tem uma cachoeira aqui onde eu moro. E nessa cachoeira, né, nesse percurso desse rio, um dos poços ele estava seco, por causa do verão, seco. E faz quase um ano que eu moro aqui em Garopaba, eu nunca tinha visto ele assim tão seco. Ontem caiu um super pé d'água aqui. Hoje de manhã eu fui lá, aquele poço que estava seco estava transbordante de água. Qual o paralelo que a gente pode fazer? Tem um paralelo que eu gosto muito de fazer. Se alguém pega a onda aqui, se alguém surfa, vai entender bem o que eu tô falando. Para quem surfa, tem um momento que você vai, se rema até o fundo, e tem um momento que você precisa esperar a onda vir. Ansiosos vão falar que você precisa remar o tempo todo, mas tem hora que você não precisa remar. Você só precisa sentar e esperar a melhor hora de você ter forças e energia para remar quando a onda vir. E o que eu quero dizer, fazendo esse paralelo do surf, do mar e aqui do rio, da cachoeira? Que quanto mais você se permitir entrar em contato com a sua energia cíclica, ter atenção com o que está vivo dentro de você, mais você pode potencializar isso a seu favor. Então, mais você consegue realmente utilizar essas qualidades para o seu dia a dia. Hoje eu estou me sentindo não muito produtiva. Pô, legal. O que essa energia está te convidando a fazer? Qual a qualidade dentro dessa energia mais introspectiva? Putz, sei lá, me dá vontade de escrever, me dá vontade de ficar quietinha, me dá vontade de eu fazer um carinho em mim mesma. Não sei, você que vai falar por você. Quando você está expansiva, o que te dá vontade mesmo de fazer? Porque aí você começa a criar esse senso de prazer em cada fase, cada detalhe. Existe um prazer em cada experiência. E é aí que o Tantra entra muito, né? Porque é tudo sobre a experiência. Entender que a consciência permeia todas as experiências. E isso é estar em contato com a energia cíclica, com a energia de um poder criativo e não mais um poder dominador. E isso sim faz a gente retomar o nosso contato natural. Estamos ali em concordância com a lua, com o sol, com as variações da natureza. Isso é estatística, vocês podem procurar depois. O momento mais badalado nas noites das cidades mundo afora são nas luas cheias. Olha que interessante. E aí, pode ser que você vá conversar sobre isso, né? Amanhã, sabadão. Você tá super animado, tipo, nossa, foi um encontro incrível, acessei umas coisas que, meu Deus do céu, quero compartilhar isso com as pessoas. E aí você vai compartilhar isso com aquele seu tio, bem cético. E aí seu tio olha pra você, você tá todo empolgado lá, falando, não, porque a gente precisa entrar em contato com a nossa energia cíclica, junto com o sol, com as fases da lua. E seu tio tá só te olhando assim, tipo, que tá doido, né? E aí pra essa pessoa bem cética,
bem cética. Que provavelmente essa pessoa bem cética, provavelmente ela seja talvez mais conservadora. Aí para os grandes conservadores, eu gosto de fazer isso porque é ótimo. Para os grandes conservadores que já casaram, a maioria já casou, né? Quem é conservador, a maioria já casou. Você vira para ele e fala: tio, quando você casou, em que momento do dia você casou? Provavelmente ele vai responder: no pôr do sol. Ah, você casou no pôr do sol. Por que você casou no pôr do sol, tio? Cético. Aí vai responder: ah, porque é bonito, né? Pôr do sol é bonito. Ah, e por que você não escolheu casar meia-noite, tio? Ah, porque meia-noite já tá noite, é meio... não é tanto a vibe do casamento. Ah, então você está me dizendo que no pôr do sol isso te dá uma sensação mais alegre do que a meia-noite. É, no pôr do sol me dá uma alegria, assim, mais que meia-noite. Ah! Então tem coisas que você faz em momentos específicos do dia, é isso? É, no pôr do sol, eu gosto de ver o pôr do sol, é diferente. Ah, então se você casasse meio-dia seria diferente do que no pôr do sol, certo? Ah, seria diferente, meio-dia, sol a pino, as fotos não ficam tão legais assim, né? Todo mundo morrer de calor. Ah, então tem uma influência aí. Então percebe, não precisa muito para que a pessoa mais cética de todas perceba com clareza o quanto a natureza à nossa volta está influenciando a gente o tempo todo. É algo natural, o nosso âmago pede por isso. E é muito impressionante que a gente, como espécie, conseguiu sustentar por milhares de anos uma narrativa que calou essa nossa natureza cíclica. Essa informação que está nas nossas células. É impressionante que como espécie a gente criou isso. E agora que a gente tem consciência, a gente pode recriar essa história para algo novo e ao mesmo tempo ancestral. E é por isso que essa transformação, e quando eu falo em transformação, eu gosto muito dessa palavra, porque a transformação, ela passa por uma mudança de forma. Que forma é essa que a gente está falando? Dos próprios corpos. Os próprios corpos têm a resposta para uma transformação social. Quando eles se permitem serem cíclicos. Quando a gente permite escutar as nossas qualidades e o que está realmente vivo em cada uma das nossas células. E utilizar essa potência a nosso favor. Perguntas, dúvidas, insights. Quero escutar um pouquinho vocês também. Quem quiser compartilhar, só abrir o microfone e falar um pouquinho aqui. É um prazer escutar vocês. Eu tenho uma pergunta, né? Para você, Pode falar, Ju. homem, né? Eu queria entender um pouco assim, porque, claro, existem alguns estudos algumas linhas que falam que a ciclicidade do homem está ligada ao sol, né? Então, as estações do ano. E para gente, para nós mulheres, é muito claro, né? A nossa ciclicidade mensal, realmente a gente tem 4 perspectivas durante um mês, e relacionado com a lua, enfim, quando você começa a relacionar tudo isso, é muito claro até pela nossa oscilação hormonal também que acontece e tudo. E eu queria saber se você, que tem mais contato com isso, está vivenciando isso, se você já sentiu essa diferença das estações para você no corpo masculino e como que é isso para vocês, que eu gostaria de entender, porque quando eu leio e vejo, eu falo, tá, eu entendo no meu corpo feminino, mas no masculino, como que acontece essa troca de ciclo, porque é uma morte mesmo, né? A gente morre todos os meses, então, de entender. Ótimo. Muito boa pergunta, Gil. Grato. Para responder a isso, eu gosto muito de incentivar as pessoas
a buscarem as suas respostas no seu próprio corpo. Porque isso pode variar muito. Então, até a nossa própria relação com a astrologia, por exemplo. Se as pessoas ficam muito bitoladas, parece que elas estão buscando as respostas do seu próprio corpo lá longe. Lá longe. E elas às vezes contam uma narrativa, uma história que ela se convence que é isso mesmo e é por causa disso que ela em algum lugar entendeu que ela tá triste, que ela precisa sei lá o que, não. Mas será mesmo? Acho muito interessante fazer essas relações. Né? Também sou estudioso de astrologia e para mim, assim, no meu dia a dia, na minha realidade, são estudos em conjunto. A minha percepção e sensibilidade com o meu próprio corpo e a minha percepção com o cosmos. Porque, de novo, assim como as leis herméticas, assim como no Tantra, o que está acima está abaixo, o que está fora está dentro. Certo? Então eu posso criar essa relação mútua. E ao invés de eu só buscar respostas prontas, eu tenho uma relação aqui a ser criada. Relação é algo muito íntimo. Então, imagina se eu virasse e falasse, olha, eu tenho aqui, tem muita gente que faz isso, mas, né, muita cautela. Mas imagina se eu virasse, como algumas pessoas até fazem, olha, eu tenho aqui um formato perfeito de relacionamento amoroso. Venha, conheça esse formato e você será feliz até as suas bodas de diamante. Imagina se eu faço isso. E tem gente que faz, hein? Imagina se eu faço isso. Começo a vender por aí, ó. Eu tenho aqui, ó, pronto, passo a passo, todas as variáveis, o que você precisa fazer em cada uma das situações. Pode vir aqui, ó, todas as respostas estão aqui. É um pouco similar a essa relação que muitas pessoas têm com o cosmos. Né? Eu estou falando de uma forma mais esdrúxula para ficar mais claro. Então o que acontece? Eu percebo em mim inúmeras varianças o tempo inteiro. No meu dia, às vezes tem dia que em um único dia eu fiquei triste, feliz, excitado, com raiva, por aí vai. Num único dia, quiçá numa semana ou num mês. Então, né, tem pessoas que vão numa linha extremamente taxativa até, que é homem é mais linear. Então, o homem se conecta ao sol e os seus ciclos são mais longos. A mulher é super cíclica, então o ciclo da mulher... Então quer dizer que eu só vou me sentir interno no inverno? Só tô expansivo no verão? Então é uma relação mútua aqui, a minha escuta comigo mesmo e, claro, a minha observação com o cosmos. Então, por exemplo, você está sem energia, no meio da Amazônia. É uma lua nova. No céu não tem lua, só tem estrelas. Você bate o olho, você sai ali na mata, não tem muitos animais rondando para lá e para cá. A mata vai estar mais quieta também. Então, quando você observa isso, muito provavelmente você já vai estar em uma sensação mais interna. Né? Pode acontecer de você estar super eufórico em um contexto em que toda a natureza à sua volta está mais silenciosa? Pode ser. Mas o mais comum é que a natureza toda está quietinha, isso te dá uma vontade de também ficar mais quieto. Vai na lua cheia, você sai à noite, está uma lua super bonita tal, vai na natureza. Vai ter mais vida na natureza, vai ter mais, quando eu falo mais vida é no sentido de animais, vai ter mais animais rondando, mais pássaros interagindo. Pô, você sai à noite e vê uma lua cheia, te dá vontade de pegar um violão e acender uma fogueira. Né? Isso é uma regra geral?
Não é uma regra geral. Pode ser que você esteja num momento de vida que você viu a lua cheia, você começou a chorar, que abraçou o seu joelho e tipo, aqui eu te trouxe uma memória, sei lá o quê, e você tá ali quietinho querendo, nossa, eu quero só estar quietinho comigo mesmo. Então, é uma relação. E como é relação, não tem como eu falar uma regra geral. Posso falar, óbvio, a minha relação. E do meu lugar de fala, eu trago esses dois pontos. Uma leitura muito minuciosa do que eu estou sentindo, do que está vivo mesmo, da minha condição de corpo, alma, mente, e do que eu estou observando à minha volta. Às vezes tá assim, ó, tá igualzinho. Às vezes tá um pouco diferente, tá tudo certo. Mas eu vou nessa dança. Eu vou nessa dança. Às vezes, realmente, eu tô tipo, nossa, eu tô agitado, sei lá o que tá acontecendo, nem vi, nem sei que ciclo da lua que tá. Mas eu vou ali em alguma página que eu gosto, alguma coisa na internet que fala sobre astrologia e tal. Aí eu vejo lá, tipo, sei lá, lua cheia em Áries. Tô no meio do verão. Pô, real, né? Faz sentido. Tô assim, não, eu consigo ter uma leitura do cosmos. Minha leitura, faço aqui uma relação. Pô, faz sentido, beleza. Mas às vezes, olhei lá, pô, tá Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, Marte retrógrado e eu tô brilhando. Vou seguir brilhando. Aí, ó, foi mal Marte, Vênus e Mercúrio. Segue vocês retrogrando, eu vou continuar brilhando e segue o baile. Então, né, é essa dança aqui. Pra gente não bitolar em respostas prontas. De novo, ciclicidade não é linearidade. Só que a gente não quer negar a linearidade. A gente, um, a gente integra a linearidade. O que eu quero dizer por linearidade aqui? Essa previsibilidade. Eu integro ela, mas eu me permito ser cíclico. Porque senão eu vou bater o olho lá no mapa astral, pronto, já sei como é que vai ser a minha vida emocional durante um ano. Ah, aqui eu vou estar triste, ali eu vou estar feliz, né? Vai acontecer isso, aqui... Linearidade. E não é sobre isso. Né? É sobre essa dança entre ciclicidade e linearidade. De novo, as duas polaridades, masculino e feminino, atuando. Quem mais? Alguém gostaria de fazer pergunta, trazer algum insight, algum ponto de vista que quer compartilhar? Salve, André. Muito massa. Salve, irmão. O seu áudio está um pouquinho baixo. Se você puder falar um pouco mais alto, eu agradeço. Okay. Pelo menos para mim, né? Ah, melhorou bem já. Tá, muito bom o trabalho. Muito massa. Uma observação só. Eu sou de Fortaleza, do Ceará, do Nordeste, e agora eu estou morando em Santa Catarina. E me encontrei bastante com um processo de clareza mesmo, do meu processo cíclico, e fiquei pensando nos meus camaradas lá do Nordeste que vivem a vida toda em um estado solar, num estado de euforia, de tesão. E eu me identifico muito com isso, não estou falando mal. Estou falando sobre uma possibilidade mais sutil de vivenciar os processos cíclicos, né? Então, quando eu cheguei, eu também tive minhas raivas com super frio, até me adaptar a isso. E hoje foi um dos movimentos mais sensacionais que eu percebi dentro dessa aceitação. Quando você falou de processos cíclicos, eu abri aqui um caderno para anotar informações técnicas e saiu um monte de poesia, insights assim que eu, nossa, mano, o que é isso e tal. E as mulheres, com a minha empolgação aqui, devem ver isso, tipo, devem rir, né? Assim, porque isso é um processo muito natural dentro delas. A minha companheira dá risada dessas minhas euforias. E eu tive que sair um pouco porque eu tenho uma reunião, mas estou burlando aqui a reunião, por enquanto que a galera está se organizando lá. E na hora que eu retornei, talvez seria a resposta, porque estava no final da resposta, que era a pergunta que eu quero fazer. Que eu acho que acabou entrando aí na pergunta da Ju,
mas de maneira mais prática mesmo, sabe? Porque quando você falou do corpo, eu não sei responder isso. Como eu faço para me encontrar com a minha particularidade cíclica, sem necessariamente depender das estações do ano, por exemplo, porque a gente sabe que há uma variação cíclica dentro de uma mesma hora, de um mesmo dia, de uma mesma semana. Então, como eu faço para, sabe, para me aproximar mais disso numa observação mais apurada, enfim, rituais, técnicas e a caderneta aí do Ótimo. jeito feito. Grato pela pergunta, Rafa. E aqui tem algumas bases, principalmente da Ayurveda, que são incríveis para responder essa pergunta. Por quê? Se a gente for fazer uma leitura, né, do próprio Ayurveda, a gente vai ver que o dia também é separado em momentos específicos. A gente tem momento. Se você nunca ouviu falar sobre a Ayurveda aqui, eu vou falar umas palavrinhas, não precisa se atentar tantas palavras, é mais para você entender essa ciclicidade dentro de um dia só. Mas você tem momentos do dia que é mais kapha, momentos que é mais pitta, momentos que é mais vata, momentos, né? Então, momentos que são mais agitados, menos agitados, por aí vai. E algo super interessante que você, inclusive, Rafa, pode testar, e é uma ótima forma de testar, é fazer práticas específicas em diferentes momentos do dia. E aqui existem 4 momentos principais que você pode testar fazer isso. Que é o momento de nascer do sol, momento de ápice do sol, momento de pôr do sol e momento que seria equivalente a uma lua nova, né, no dia. Então, nem sempre é exatamente esse horário, mas mais ou menos o que a gente está falando é fazer práticas às 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Porque aí você começa a perceber a interferência do dia na sua prática. E a minha recomendação é, tenta fazer a mesma prática. Então, se você quer fazer um pranayama, faz um pranayama em cada um desses momentos. Faz, enfim, a prática que você se identifica, tal. Às vezes é um treino, o que seja. Ou às vezes você tem, né, uma parceira, um parceiro. Experimenta se relacionar quando o sol nasce, quando está ápice, quando o sol se põe e meia-noite. É diferente. O que muda? Deixa o seu corpo falar. Né? E você vai começar a perceber que tem diferenças. Né? Então, essa leitura da ciclicidade em um dia, ela é muito rica para você começar a criar mais sensibilidade com a ciclicidade do mês e depois do ano. E aqui, quando eu falo, né, nesse tempo gregoriano, mês, ano e tal, se você realmente quiser se conectar com a sua ciclicidade, talvez faça muito mais sentido você falar em ciclos de lua, 12 ciclos de lua, e o ciclo solar mesmo. E aí, nesse caso, o ciclo solar, ele começaria agora entrando no momento em que o Sol entra oh meu Deus, no signo de Áries, agora, dia 19, se eu não me engano, dia 20, entre 20 e 21 de março, a gente entra no signo de Áries, o Sol entra no signo de Áries, que aqui a gente começa o ano novo astrológico. Ótimo momento para você começar a fazer algumas práticas, alguns testes em relação a essa ciclicidade. Você pode pegar um caderninho, segura aí. Mulheres maravilhosas que têm a sua agenda lunar incrível, já faz anos que existe isso, todo mundo pagava um pau. Eu olhava a agenda lunar e ficava tipo, mano, que negócio maravilhoso, até vontade de menstruar e tal. Oh, que maravilhoso. Existe hoje em dia a jornada solar. Uma agenda, um diário, para você fazer exatamente o que eu tô falando aqui para você fazer. Que é, começa a fazer esse autoestudo e marcar. Pô, fiz uma prática na lua nova, quando o sol estava em Áries. Quando o sol estava em Áries, a gente estava ali na estação de outono.
Será que muda alguma coisa se eu faço a mesma prática na lua nova, quando o sol está em Leão? Testa lá. Então percebe, a gente está tão distante da nossa ciclicidade que quando a gente começa a falar de aspectos cíclicos, parece até estranho. Mas isso é porque a gente está extremamente bitolado e habituado ahm, ao, ao sistema gregoriano. Né? Que tá tudo bem, não tô falando que você precisa negar o sistema gregoriano, não tá tudo bem. É o jogo da vida, é o sistema que a gente tá tudo certo. Mas você pode, você com você mesmo, criar novas observações de como o tempo que vai além do tempo gregoriano atua dentro da sua própria ciclicidade. Claro que, por exemplo, você vai para cidades do norte e nordeste do Brasil, por exemplo, ela tem uma variância em termos de estação do ano menor do que aqui em Garopaba, aqui no sul, em Santa Catarina. Aqui as estações são muito mais claras, né? Tem o verão, tem o inverno, tem o inverno e tal. Isso tem um impacto em cada um. Certamente tem. Né? Você tá ali o ano inteiro meio que, cara, tá sempre 20 graus e 35 graus, é uma coisa. Você tá, né, variando muito, é outra. Mas não é porque a variância é pequena que o cosmos à sua volta não está te afetando. O que aqui agora trazendo um pouco da minha leitura, tá? O que eu também percebo é que existe uma expectativa em relação principalmente a homens de eles terem determinados atributos e qualidades que diminuem muito essa capacidade do homem escutar verdadeiramente o que está rolando dentro, em termos emocionais. Então quem olha de fora fala, pô, mas a pessoa sempre está ali tão expansiva, tão festiva. Beleza. Ok. Mas assim, intimamente, ela ali com ela mesma, ela ali quando ela vai dormir, não tem mais ninguém em volta dela. Será que realmente ela não tem uma oscilação que talvez ela esteja negando de acessar? Pô, o tempo inteiro tá acontecendo 1 milhão de coisas que estão mudando. O tempo todo. Tudo bem que a temperatura muda menos e mais, ok? Mas coisas estão acontecendo o tempo inteiro. A pessoa que está ali sempre no tempo. Será mesmo que não existe uma oscilação que ela tá tipo, não vou olhar muito não. Porque tem um papel que ela colou. Para sagitarianos de plantão, isso é muito comum. Qual que é o papel personagem do sagitariano? Do cara, gente boa, piadista, vibes. Qual que é o calcanhar de Aquiles do sagitariano? Responsabilidade. É desafiador para o sagitariano assumir algumas responsabilidades. E isso eu estou trazendo esse exemplo do sagitariano, e isso pode ser extrapolado para várias pessoas, independente do signo e tal. Porque muita gente cola no papel, entende que esse é o papel que as pessoas à sua volta aprovam, e pronto, a pessoa fica nesse papel ad eterno. Fez sentido para você, querido? Não tá me ouvindo? O restante tá me ouvindo? Sim? Não tá me ouvindo? Poxa. Já sei o que aconteceu. É porque ligaram no celular dele. Quando ligam, fica mudo. Pode Por ser, isso que eu pode ser. saí. Bom ponto. Deixa eu escrever aqui pra ele. Pronto.
Talvez. Vamos ver se algo muda ali. Será? Teste, teste, teste. Bom, enquanto isso, vamos seguindo aqui. Se o Rafa conseguir voltar, voltou. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma partilha? Agora a gente já passou um pouquinho do nosso tempo, mas quero abrir para mais uma pergunta, algum comentário, se alguém quiser perguntar. À vontade. Alguém gostaria de fazer algum comentário, pergunta, dúvida? Fala, Henrique, vi Eu que você posso? abriu o seu Salve! áudio. Bom, primeiramente, eu fui profundamente tocado por esse canal, por esse André, mas todo o canal, de alguma forma, num momento da minha vida, assim, que eu estou justamente lidando com uma sensibilidade com relação à minha ciclicidade que me fragiliza ao ponto de me fazer sofrer, né? Porque eu não estou conseguindo identificar exatamente o prazer nos momentos em que eu deveria estar me sentindo em alta, né? E fez muito sentido isso que você falou da introspecção, do escrever, e eu sinto que esse é o caminho, sabe? O caminho criativo é de você perceber toda a ciclicidade. Eu moro no Rio de Janeiro, então, de alguma forma, eu me sinto oprimido por um verão que não acaba, e corpos sarados, e uma coisa que me oprime, que já, inclusive, me leva geograficamente para outros lugares. Tanto que eu me aproximei aqui de vocês, né? Estou indo muito para São Paulo, numa região serrana que é mais frio, mais mata. Eu acho que, basicamente, eu queria agradecer, falar que eu me sinto assim, entrando numa tribo da qual eu já faço parte há muito tempo, nem sabia. Arro, arro. E manifestar aqui minha intenção de seguir nessa compreensão mais aprofundada de como entrar em alinhamento com o que há para ser sentido nesse momento, sem culpa, né? Sem culpa minha, sem culpa do outro, e que assim meu potencial de realização e criação e cocriação possa se expressar na maior potencialidade, né? Querido, gratidão assim Então, pela fala. Quero só trazer um ponto que me veio, né, enquanto eu te escutava, em relação a essa questão da dor e do sofrimento. Existe praticamente uma origem em comum a toda dor e sofrimento, que é um estudo que também vem lá dos estudos dos tátuas que eu comentei aqui, que é a consciência, ela se expressa, né? Se expressou, beleza. E a consciência, ela é onipotente, ela é onipresente, ela é onisciente. O que quer dizer? Que ela obtém toda a potência, ela está em todos os lugares e ela é totalmente consciente de si. E aí, talvez você já tenha escutado sobre os véus de Maia. O que acontece? Quando a consciência está se expressando, tem um momento muito chave, que é ela abre mão desse autopoder, ela abre mão dessa autopresença e ela abre mão dessa autociência. Ela faz isso exatamente no momento em que ela cria uma forma. Por quê? Porque isso é o que cria as condições para que essa forma viva tudo que ela tem para viver nessa forma. Abdicando da sua potência, do seu poder infinito, abdicando da sua presença, abdicando de todos esses gigantescos poderes, ela vai viver tudo o que ela tem para viver na sua limitação de forma. E aqui, isso cria uma sensação
que é a grande origem de toda dor e sofrimento. Qual a sensação? De que se eu sou limitado, algo em mim me falta. A sensação de falta é o primeiro lugar de toda a sensação de dor e sofrimento. A falta cria o entendimento de que eu sou separado. Porque se algo me falta, então existe alguma coisa que está lá que eu não tenho aqui. E logo eu estou separado. Perceba que tudo isso é uma derivação da forma. Quando cria uma forma, um corpo, por exemplo, é uma forma, um livro é uma forma. Tudo que você vê à sua volta são formas. A forma cria uma sensação de falta. A falta cria uma sensação de separação. A separação cria um desejo por eu obter algo que faça eu diminuir essa sensação de falta. Então, isso que eu obtenho, que diminui minha sensação de falta, eu me apego. Porque eu me sinto mais pertencente, menos separado. Aquilo que aumenta essa sensação de falta, eu fujo, eu tenho aversão a isso. Então, a minha falta cria uma sensação de separação. A sensação de separação cria as ações de apego e aversão, que isso é outro assunto que a gente pode tratar com mais profundidade depois, mas é exatamente isso que cria o karma. Ação e consequência. Por que tudo isso é a origem de toda dor e sofrimento? Porque isso parte do pressuposto de que eu não sou o todo. E de que a figura do sagrado está lá, em algum lugar longe de mim. E eu sou algo que tenho menos do que aquilo que está longe de mim. Fazendo essa explicação rápida para trazer um ponto bem chave, que é toda essa dança de expressão do universo e da consciência, ela acontece com base em dois princípios, que é o princípio de ocultamento da consciência e o princípio de revelação da consciência. Ou seja, por que a consciência se expressa? Ela se expressa para que ela possa se revelar, para que ela possa se experienciar. Então, eu me expresso. Só que para eu realmente viver tudo que eu tenho para viver, eu abdico dos meus poderes. Então, eu me oculto como consciência para eu criar uma consciência individual, a consciência da minha forma. E aí, eu acho que eu sou André nesse corpo e eu vejo você, Henrique, eu falo, Henrique, André. Henrique, diferente de André, André, André. Separado. Então eu abdico do meu senso de poder, eu abdico da minha onipresença, porque eu acho que eu só estou aqui. Eu não estou lá, eu estou aqui. E eu abdico da minha onisciência, porque aí está ocultada. Tudo isso acontece por vidas e vidas e vidas e vidas e vidas e vidas, até o momento mágico em que essa consciência individual consegue acessar a consciência absoluta, e a consciência absoluta se revela, se apresenta. Quando a consciência absoluta se apresenta e se revela, eu me recordo de que nada me falta. E de que a consciência sempre foi ela mesma se expressando. É nesse lugar que eu me permito experienciar tudo que eu tenho para experienciar, por expressão e não mais por falta. E é interessante, mas 2 minutos aí de áudio
Sim, eu estou falando da origem de toda a fucking dor e sofrimento. E é esse o caminho para expressar, sabendo que não é mais de um lugar de falta, e sim expressão. E se é de expressão, a tristeza, ela dói menos, porque não é falta mais. É só expressão das tristezas. A raiva é só expressão da raiva. Eu não estou mais projetando aquilo, acusando o outro de ser a fonte da minha tristeza e nem a fonte da minha raiva. É só essa dança, esse teatro da vida acontecendo das infinitas formas que pode acontecer. Então eu me permito sentir isso que eu estou sentindo como expressão e não mais como culpa, como falta. E aí é pura expressão de vida, do poder criativo. Arrou? Arro, gratidão, André. Na verdade, foi mais do que uma contestação à minha fala, mas foi vários insights que deram significado, inclusive, a momentos mágicos que eu tive no Vipassana, nesses meus estudos do corpo. É de uma profundidade que você falou, né? E eu vou rever esse vídeo depois, porque isso está na minha busca, de como permitir que as coisas sejam como expressão, sem me opor a elas, né? Gratidão. Gratidão, querido. Gente, eu amo falar sobre tudo isso. Se me deixar, eu vou falando, não paro nunca, porque é maravilhoso. Para quem acompanha aqui o nosso trabalho, a gente também tem um grupo onde a gente pratica todos os dias da semana. Para quem quiser aprofundar os seus estudos, as suas práticas, que quiser um apoio como um caminho mesmo de desenvolvimento, existe lá na nossa comunidade a possibilidade de vocês estarem juntos. Quem quiser mais informações pode acessar o nosso site, ouvir falar comigo. Vou encerrando aqui o nosso encontro de hoje, agradecendo profundamente de vocês, né, estarem aqui, dedicando essa sexta-feira à noite para falar sobre todos esses assuntos maravilhosos. Espero de coração que a nossa conversa tenha gerado insights profundos e positivos para vocês realmente implementarem no seu dia a dia, como ações claras que, né, vão transformando o seu dia a dia, se lapidando. E seguimos juntos. Esse encontro fica gravado, eu vou mandar a gravação lá no nosso grupo. Lá no nosso canal do YouTube tem também várias outras aulas e encontros que a gente já fez. Quem quiser pode acessar, gratuito, está lá no nosso canal do Tantrika Flow, no YouTube também. Se quiser enviar para outras pessoas, tudo certo. Seguimos juntos, gente. Gratidão. E até a próxima. Ótima noite, bom final de semana. Grande beijo, viu? Tchau, tchau.